Para tudo que eu tô de volta, gente. E hoje eu tô animada porque é bom, né? Bom gravar um vídeo animado, né? E eu vim aqui hoje pra falar sobre o meu curso. Meu curso da faculdade, que algumas pessoas pediram. E eu vim aqui falar pra vocês, né? Fazer o quê? Felizmente, é a vida. As pessoas pedem. E a gente tem que gravar o vídeo com a mãe cantando na cozinha, né? Porque vocês estão ouvindo? Minha mãe cantando na cozinha, gente. Eu espero que não saia a música no fundo, pra daí o YouTube falar que tem direitos autorais. Que eles adoram fazer isso, adoram. Esse povo do YouTube, eles adoram ver qualquer coisinha pra barrar o vídeo da gente, né? Mas vamos lá, né? Bom, pra quem não sabe, eu curso História, ou melhor, né, eu já deveria ter me formado em História. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como eu cheguei, né, nesse curso. Primeiro de tudo, essa não foi a minha escolha, não era isso que eu queria pra minha vida. Pra começo de conversa, eu queria ser médica, mas quando eu terminei o ensino médio, isso há alguns anos atrás, abafo caso, né? Vamos falar sobre isso? A gente não tinha condições, né? Meus pais não tinham como me manter. E eu também não era uma aluna assim tão boa, né? Pra passar numa faculdade. Então eu comecei a fazer vestibulares de outras áreas. Tentei biologia, tentei matemática, curso de oficiais da polícia lá em Curitiba. Muito mais concorrido que medicina. E é óbvio que eu não passei, né? E assim foi, né, gente? Aí eu resolvi começar uma faculdade à distância. Que eu me arrependo de não ter terminado, porque agora eu tô começando de novo. Um dia eu fui adolescente, um dia eu fui rebelde, eu sei. Então eu acabei parando em História. Faltando 6 meses para a minha formatura em Pedagogia à distância. Por que eu fiz isso? Começo de tudo. A faculdade que eu fazia Pedagogia à distância, saiu um decreto que ela não seria mais reconhecida pelo MEC. Então, o que foi falado pra nós é que a turma nossa, que era a única que tinha, né, se formaria, receberia o diploma e tudo mais, mas que a faculdade não poderia abrir novas turmas. E eu, com 19 anos, louca da vida, pensei, né, dá tempo de começar outra. Vamos se aventurar, né? Fui lá e fiz vestibular pra História. Vou mais além. Pra falar bem a verdade, eu estava entre letras, literatura e história. Então eu pensei, ou eu faço história para aprender aquilo que eu não sei, ou eu faço letras, literatura para continuar naquilo que eu sei. Fiquei na dúvida. Esse ou aquele. Simplesmente fechei o olho e cliquei lá nos cursos para ver o que dava. Deu história. Falei, é esse, vambora. Coxa o pau aí. Fui. Fiz vestibular. Mas, gente, vou falar bem a verdade, sabe? Sabe quando você faz a prova que você não tá nem aí? Não tava nem aí. Eu acabei me andando pra prova. Não tava nem aí mesmo. E eu saí da prova e falei, não vou passar. Pra ajudar, ainda zerei filosofia. Que valia muita nota pro meu curso. Então, chegou o dia de sair o resultado do vestibular. Todo mundo começou a postar. Passei. Falei, vou entrar lá pra ver, né? Mas não tava nem aí. Tanto que eu comecei pela lista de não classificados. Comecei na lista de não classificados e meu nome não estava lá. Aí eu fui pra lista de chamada, mas eu já comecei no excedente. Falei, Deus, se meu nome tava lá, de certo eu fiquei na lista de espera. E eu fui subindo, gente, Eram 25 vagas, então os 25 primeiros seriam chamados. Eu cheguei no 25 e eu ainda não tinha achado meu nome. E aí eu comecei a ficar nervosa. Começou a me dar uma tremedeira, começou a me dar um ciricutico, até que eu vi o meu nome classificada, número 20. Para a 20ª. Gente, eu fiquei num estado de choque. Que eu liguei pro meu pai pra contar que eu tinha passado no vestibular, chorando. O coitado não entendeu nada, achou que eu tinha caído, me quebrado toda na escola, tava chovendo, foi correndo lá na escola pra me acudir, e na verdade eu apenas tinha passado no vestibular, né? Primeira prova foi muito fácil, 9,5 de cara, 9,5 na primeira prova. Quando veio a segunda, que eu tirei 5... e a média da faculdade é 7, tá, gente? Não é 6 igual
o ensino regular. A média é 7. Segunda prova, eu falei, putz, tá de sacanagem com a minha pessoa, né? Me matei de estudar, li os textos e ainda fiquei com nota vermelha. Falei, puta sacanagem. Aí, gente, cada ano só piorou. Primeiro ano eu estava totalmente animada. Eram 6 disciplinas, né, que eu tinha entre matérias pedagógicas e matérias de história mesmo. Eram 6. E eu tava sempre ali equilibrando. Né? Eu tirava uma nota vermelha, desandava a chorar. Que eu falava, se eu vou reprovar, o mundo vai acabar. Não. Então, né, me mantinha calma, recuperava a nota. Mas daí pra recuperar aquela nota, eu tirava nota baixa na outra, que eu tinha nota boa. E assim foi. Minha vida foi assim. Porque, gente, trabalhar e estudar não é fácil. Minhas aulas começavam às 7h30. Começam, né, às 7h30, porque eu não me formei ainda, infelizmente. Mas já, né, chega lá nessa parte da história. 7h30 até as 10h30, 10h40, mais ou menos. Então, eu tinha 6 matérias. E eu não peguei nenhum exame no primeiro ano. Passou tudo bem, tudo maravilhoso. Fiz as minhas amizades. Enfim, faculdade é isso também, né? Amizade, família, professor legal e tal. No segundo ano também eram 6 matérias. Mudaram acho que 2 professores só dos que a gente tinha. Mudaram 2. Também foi tranquilo, foi a mesma coisa. Eu não vou falar assim o nome das matérias, porque nem eu lembro. Acho que eu já apaguei da minha memória. Aí no terceiro ano, gente, são 4 anos da faculdade. No terceiro ano, começa o estágio. Né, que é aquele estágio que você é obrigado a ir na escola. Geralmente a escola que você estudou, não é o meu caso, porque eu tô morando em outra cidade. Mas geralmente você vai na escola que você estudou a vida inteira, você conhece os professores e tal. E você vai fazer estágio com o professor da área. Eu ia fazer estágio com uma professora de história que eu conheci. No meu primeiro dia de estágio, gente, ela me largou sozinha numa sala com um aluno especial. E eu não sabia o que eu fazia. Se eu atendia o aluno, ou se eu atendia o resto da sala. E, gente, eu chorei tanto aquele dia. E eu falava, eu não vou voltar pra faculdade. Sabe? É difícil, difícil. Aí minha mãe falou assim, você vai para outra faculdade? No meio do caminho. Eu tive que engolir tudo. Falar, não, eu vou me formar. Eu vou terminar essa faculdade, que eu já cheguei até aqui. Já tô no meio do caminho e eu não vou parar agora. E eu fiz, gente. Fiz o estágio, é no ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, tá? E eu terminei. Eu fiz esse 1 ano de estágio muito sofrido. Sinceramente, eu ia pro estágio sem querer ir. Mas eu também passei muito bem nas matérias, terminei o terceiro ano. Até aí eu não tinha feito nenhum exame. Pra quem não sabe, é assim, é no final do ano. Se você não atingiu a nota pra passar, mas faltou pouco pra você passar, eles te dão uma prova com todo o conteúdo do ano pra você tentar ser aprovado. Isso eu tô só explicando pra quem nunca fez faculdade e não sabe o que é isso. E se você não passa, você pega a DP. O que é essa DP? No ano seguinte, você vai cursar as disciplinas daquele ano que você tá e mais aquela disciplina que você não passou, tá? Isso que é a DP. Então, eu terminei o terceiro ano sem ter feito nenhum exame, sem ter pego nenhuma DP, sim, passei como uma aluna muito boa. E eu fui pro 4º ano confiante de que eu ia passar. Já tava fazendo planos pra me formar com a minha turma, enfim, de fazer festa e tudo mais. Aí no 4º ano, o estágio, ele é no 2º grau. E eu não tive problemas com o 2º grau. Até assim, eu acho que se eu assumir uma sala de 2º grau, eu acho que eu vou me dar melhor. Aí eu encontrei com a minha querida japonesa, querida professora, da única matéria que eu não esqueço, que é História do Brasil 3, que vai do período de Vargas, de 1930, quando Vargas assumiu o poder, até os dias atuais. No caso, não tem como você estudar o que está acontecendo agora. Então a gente estuda até mais ou menos quando Lula foi eleito, tá? Só para vocês entenderem o período que vai essa disciplina. E aí, eu
fiz a primeira prova, valia 5, eu tirei 1. Eu fiz a segunda prova, estudei, me matei, me esforcei, porque eu tinha que recuperar aquela nota. E a prova também valia 5, eu fiquei com 1,5. 2,5 na média do bimestre pra mim era muito baixo. Não tinha como eu recuperar. Naquele dia que eu peguei a minha nota, sinceramente eu comecei a chorar dentro da sala. Eu não conseguia falar com ninguém. Abri um buraco embaixo de mim, porque ali eu vi que eu não tinha possibilidade mais de me formar com a minha turma. E também porque eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa, né? Então eu perdi o rumo, eu não sabia o que fazia ali, não sabia o que fazer. E isso me causou um trauma, né? Eu falo um pouco da professora e tal. Esse ano a gente tá de bons planos, uma com a outra. Mas o ano passado eu não podia ver a cara dela. Eu ia pra aula dela, eu tomava calmante antes de entrar na sala e eu tomava calmante depois de sair da sala, porque eu ia obrigada. Terceiro e quarto ano, gente, são 7 disciplinas, porque além das 6, tem a disciplina do estágio, né? Que é uma disciplina, tem um professor que vai te dar aula toda semana, que vai te explicar como vai ser o estágio e tal. Então, foram 7 disciplinas no terceiro e no quarto ano. Aí eu não me formei, né? A formatura foi em fevereiro. Eu não me formei porque eu fiquei retida nessa disciplina de História do Brasil. Então, esse ano, eu tô cumprindo a disciplina que eu fiquei e mais o TCC que eu deixei pra esse ano, tá? Então, assim, eu não sei exatamente o que vocês queriam que eu falasse sobre o curso. Eu estudo numa faculdade pública, então eu não pago nada pelo curso. Mas tem a questão de que, assim, gente, mesmo sendo público, você tem muito gasto. Eu pago o ônibus pra me levar, né? Hoje eu pago como carona, porque eu vou uma vez por semana só na faculdade. Mas no ano passado eu pagava o mês todo. Agora tá R$140 por mês. Então é um valor alto. Então você paga o ônibus. Daí às vezes acontece você ter que comer lá, porque não dá tempo de você comer, a vida é corrida. Eu tenho que sair do trabalho, vir tomar banho, tomar café e já ir pro ponto, porque o ônibus sai 6 horas e eu saio às 5 do trabalho. Então é difícil você trabalhar e estudar. E você tem muito gasto com material. Daí você pergunta assim, nossa, Morgana, mas o seu curso não tem aula prática, como medicina, né, que tem que comprar instrumento e tal. Só que história, gente, é pura leitura. É muita leitura. Só que não é leitura de romances, né? Óbvio, você não vai ler 50 tons de cinza. Você não vai ler, sei lá, Como a Vida é Bela. Tem um livro, acho que é esse o nome, né? Não li ainda. Você não vai ler A Menina que Roubava Livros, O Menino do Pijama Listrado. Você não vai ler coisas que são leituras prazerosas. Você vai ler aquilo que o professor tá mandando. Muitos textos são chatos. São muito chatos. Tem muita palavra que você não sabe o que é. Você não entende, que você tem que fazer com o dicionário ali, ó. Fica ali no dicionário. Você procura a palavra, daí você tem que ler todo o parágrafo de novo pra entender. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Muito complicada mesmo. Esse ano eu tô indo muito bem. Até o momento, né? As minhas notas têm sido boas. Meu TCC tá praticamente pronto. Então eu acredito que esse ano eu me formo. Só que como teve a greve dos professores no Paraná, e a gente retomou as aulas em julho. Então o nosso calendário vai até a primeira semana de março. Então eu vou me formar mais ou menos final de março, começo de abril. Ainda a gente não sabe certo. E há o risco de se parar novamente. Então, assim, eu estou com as notas boas, mas eu não sei quando eu vou me formar, certo? E eu não sei mais o que vocês gostariam de saber. Então, é basicamente isso. É muita leitura, muito texto. E não é texto que você escolhe, é texto que você é mandado ler. Tem professor que passa um texto por aula, mas não é textinho assim de 4, 5 folhas, frente e verso. Geralmente umas 30 folhas, frente e verso. Dá praticamente metade de um livro por aula, né? O professor que é assim. E eles ainda falam pra você. Se você fala assim, nossa, professor,
Mas, que horas que eu vou ler isso? Eles olham pra você e falam assim, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? É nesse horário que você vai ler. Porque, né, muitos dos professores, infelizmente, não precisaram trabalhar, pelo menos na minha faculdade, eles não precisaram trabalhar enquanto faziam faculdade. Então eles tinham tempo pra ler, pra estudar e tal. E eles acham que a gente também tem que ter. Então esse é um ponto complicado. Mas é isso, gente, é 4 anos de faculdade, 6 disciplinas nos 2 primeiros anos, 7 disciplinas nos 2 últimos. A nota da faculdade é 7, acho que é geral isso, toda a faculdade é 7. E esse vídeo ficou longo demais já, né? E é isso, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês perguntem, pediram pra mim falar sobre o meu curso e eu estou falando sobre o meu curso. Não é algo que eu indico, eu acho que hoje eu faria outra coisa, mas já cheguei até aqui, eu vou terminar e com certeza vou gravar vlogs pra vocês da minha formatura, enfim, de tudo que acontecer por aí. Qualquer dia eu gravo um vlog levando vocês pra faculdade, certo? Então é isso, super beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!